Vai lá. Bom dia, meus amigos. Hoje, de novo, fazer uma live especial, porque ontem, devido à audiência por videoconferência, eu não pude fazer uma live sobre os 35 anos de nossa Constituição Federal. Foi numa quarta-feira, eu vi uma live minha, em que eu, impensadamente, disse terça-feira, mas foi quarta-feira. O dia 5 de outubro de 88 foi quarta-feira. Olha, senhores, eu fico assim, tolo, pensando comigo mesmo, acho que vocês também ficam do mesmo modo pensando, como é que esses ministros, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Toffoli, até o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, esse Luiz Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski, mesmo antes de se aposentar, e o Alexandre de Moraes, como é que eles têm a cara de pau de dizerem que recuperaram a democracia, estão fazendo cumprir a Constituição Federal. Eu ouvi esse cara, esse Luiz Roberto Barroso, dizendo que está cumprindo a Constituição e toda a sua democracia, estabelecimento da democracia. Isso é uma vergonha que eu ouvi isso no indivíduo desse, rapaz. Olha, tudo isso que acontece com o Brasil teve suas origens. E a maior origem de toda essa esculhambação chama-se Arthur Lira, esse bandido que agora está tentando recuperar seu nome para com o Brasil. Ele é que permitiu a prisão do Daniel Silveira, quando ele devia ter reprimido aquilo. O Daniel Silveira, eu ouvi quando ele disse que ia fazer isso com os ministros, e disse: eu estou nas prerrogativas do artigo 53 da Constituição Federal. Olha, esse artigo 53 eu morro de dizer, parágrafo 2º, só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, devendo a Câmara Federal ser ouvida se concorda ou não com a prisão. De lá o parágrafo 2º, que também tem o dever da autoridade que prendeu mandar o flagrante para a Câmara Federal. No caso da Câmara, né? Ora, pessoal, foi o que o mandado de prisão em flagrante é a maior excrescência constitucional que existe, porque não existe prisão em flagrante por mandado. Não existe. A lei, a Constituição do artigo 561 diz lá, que é a Constituição Federal, diz lá, só abre, né, para ver, prisão em flagrante ou por ordem de autoridade judiciária. Ou é uma coisa ou outra. Não existia flagrante. Foi um ofício do Alexandre de Moraes para o Arthur Lira. Eu me lembro que na véspera do julgamento pela Câmara, tinha um relator que iria ser contra. O Arthur Lira mudou muito aquela deputada Magda Mofato, que em lugar de mostrar a Constituição, ela disse que realmente o Daniel cometeu os crimes tal. Aí aprovaram. Mais uma vez surgiu a oportunidade do Arthur Lira resolver esse problema, quando o Daniel se escondeu por lá para não receber tornozeleira. Ele diz: a democracia tem que cumprir a ordem, mas tem que salvar. Não resolveu. Foi o momento que os deputados que votaram a favor da prisão e a própria Magda Mofato disse que foi enganada, pensou que a prisão era só por 7 dias. E aí foi um enxame que foi se avolumando, marimbondo com abelha, com cupim, tudo de uma vez só, criando essa situação no Supremo Tribunal Federal, a ponto de nós termos um imperador, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, e agora nós temos outro, que é o Luiz Roberto Barroso, com essa vozinha dele, dizendo que nós derrubamos o negacionismo. Negacionismo é de vocês que não têm vergonha, rapaz, de estarem fazendo o diabo com o povo brasileiro. Agora vem, quando o senhor Arthur Lira foi beneficiado, arquivaram o processo criminal contra ele, o Rodrigo Pacheco vivia com o cara de Amélia, porque queria ser ministro supremo. Agora ele vem querer fazer PEC
PEC inconstitucional, para poder, porque que eu digo, já digo, já, inconstitucional, porque ele podia se socorrer do artigo 142 da Constituição. Não é golpe, não. Até o dia 31 de dezembro, um presidente pode requerer as Forças Armadas, tem que dizer, as Forças Armadas não podem se intrometer em política. Vamos ler o artigo 142 aí, Bené. Eu vou repetir o que é que diz o artigo 142 da Constituição Federal, que você volta para a Constituição da redação em original. Você vai ler e eu vou repetindo. As Forças Armadas. As Forças Armadas. Constituídas. Pela Marinha. Pelo Exército. E pela Aeronáutica. São instituições. Nacionais. Permanentes. E regulares. Organizadas com base na hierarquia. E na disciplina. Sob a autoridade. Suprema. Do Presidente da República. Não fica duas vozes. Do Presidente da República, continue lendo. E destinam-se à defesa da pátria. Destinam-se à defesa da pátria. A garantia dos poderes. Constituídos. E por iniciativa. Olha bem. De qualquer destes. Olha bem. E por iniciativa de qualquer deles. Continue. Da lei e da ordem. Aí vem para a primeira em diante. E por iniciativa de qualquer deles, que tem na sequência? Da lei e da ordem. Da lei e da ordem, né? Só da lei e da ordem. Assim. E por iniciativa dele, as forças para a garantia da lei e da ordem, qualquer poder que esteja recebendo ingerência de outro indevida, pode requerer ao Presidente da República as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Está lá no artigo 142 da Constituição Federal. Agora ficar dizendo, fazendo obstrução e dizendo fazer a PEC para limitar os poderes dos ministros, isso e aquilo, é horrível isso, quer dizer, é convocar as Forças Armadas, está na Constituição, não é golpe não é golpe. Se o presidente Bolsonaro tem requerido, na primeira vez que o senhor Alexandre Moraes fez o diabo, ter requerido naquela época o Daniel Silveira, porque a Câmara não tomou conhecimento, hoje nós estaríamos numa democracia plena, senhores. Ninguém tem democracia. Não tem. É balela que um ministro que assumiu a presidência com essa vozinha chata dizer que derrubamos o negacionismo, como eu vi hoje pela Band. Negacionismo e a democracia plena, cumprindo a Constituição Federal. Onde é que você está cumprindo a Constituição, seu Luiz Roberto Moura? Mentiroso, você, Carmen Lúcia, Tópolis, esse outro aí, Edson Fachin, mantendo dinheiro para Venezuela, dinheiro para você, agora $1 bilhão para a Argentina, $1 bilhão de dólares. Isso é um absurdo, pessoal. Quando é que vão receber? Aí o Lula manda esse dinheiro para a Argentina para patrocinar a eleição, a tentativa de eleição do esquerda lá do canhoto, quando ele sabe que a direita lá está derrubando essa esculhambação do Alberto Fernandes. Então, senhor, está na cara. Não existe golpe. Eu me lembro quando eu acompanhei a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. Agora veja uma coisa. Para revogar o Código Penal, essa Rosa Weber disse um bocado de coisa horrível, é uma mulher que não tem vergonha. Saiu suja que só por lei de fato o Supremo Tribunal Federal dizer, não posso acatar a punição da Dilma, que houve uma decisão política para não ser suspensa dos seus direitos, a função pública. Não posso. Quer dizer, ela prefere uma decisão inconstitucional, colocada pelo então presidente do STF, para revogar o artigo 52, parágrafo 1 da Constituição Federal, e não dar suspensão da Dilma, que foi cassada, justamente cassada, recebeu 300 milhões numa conta dela, o Lula 300 também, entendeu? Isso aqui é horrível, a gente fez. Olha, aí pega o aborto, vamos revogar o aborto.
crimes definidos desde a entrada em vigor do Código Penal, artigos 124 a 127, com duas permissões para aborto, e que o Supremo, com justiça, criou uma terceira, achei justo. Quais são as duas? Aborto por estupro, é legal fazer. Aborto para não deixar a mãe morrer em razão do parto. Olha bem, aí o aborto pode ser também quando há uma anencefalia, ou seja, a criança está sem cérebro. Bom, aí diz que é questão de saúde pública, Rosa Weber e outros mais. Olha bem, quando escondem as imagens no dia 8 de janeiro, é porque tem muita gente do poder complicada, exatamente eles que mandaram fazer essa baderna toda, vestidos de verde e amarelo. Foi o que todas as redes sociais disseram. 7 de setembro não vai ninguém para a rua não, que nós vamos de verde e amarelo, eles não vão mais convidar, aliás, não vão mais requerer lugar para a concentração, porque eles vão se infiltrar de verde e amarelo. É uma nova tática desses bandidos que fazem a quadrilha que domina o Brasil. Entendeu, pessoal? Agora veja uma coisa. Isso aí, o artigo 142, seria a convocação. E o pior é a ameaça de recolocar o Davi Alcolumbre, senador, para ser presidente do Senado de novo. O cara que fez a maior exclamação como senador, para botar o André Mendonça na sabatina, passou 4 meses ou mais, e o Carlos Zanin foi no mesmo dia. Isso é absurdo, rapaz. Não se pode confundir a justiça com a política. O artigo 2º da Constituição, os poderes da República são 3, aquela teoria da tripartição de poder do Montesquieu, entendeu? Essa tripartição em poderes autônomos e independentes entre si, é por estar lá no artigo 2º, e que a Constituição, quando trouxe 3 dispositivos para a defesa da democracia no Brasil, ela trouxe certa de que esses caras vestidos de vermelho, batendo nos peitos, eu tenho orgulho de ser comunista, como o Flávio Dino diz, e vai ser ministro do Supremo, vai ser ministro, entendeu? Quando ele diz isso aí, o que vai acontecer? O seu Flávio Dino diz, o artigo 136, estado de emergência. Aí vem o 137, estado de defesa, que é o estado de sítio, que são os dois maiores, de maior força, aqueles que foram copiados exatamente quando o Emílio Gonçalves Médici criou o AI-5. Eles pegaram e colocaram uma sombra parecida com o AI-5 na Constituição, que o AI-5 foi tremendamente horrível, que eu não apoio. Não tivemos ditadura militar, tivemos um regime militar de respeito, à exceção apenas do AI-5, só isso. Todos os atos institucionais salvaram o Brasil dessa desgraça que estão no comando da nossa nação, entendeu? Agora veja, se de um lado a Rosa Weber foi pelo aborto, o que tem no artigo 5º da Constituição Federal? O direito à vida, à propriedade, à liberdade de opinião, liberdade de sexo, liberdade de tudo. E quando é que a vida nasce? Ela nasce na teoria legal do artigo 2º do Código Civil, o direito do nascituro. Como é que se dá a vida? Qualquer besta que pega um livrinho de medicina aprende lá. A concepção é a união do espermatozoide, ele já está concebida, já é vida, não pode ser assassinada pela vontade da Rosa Weber, do Edson Fachin, do Alexandre Moraes, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, do Toffoli, do Luiz Fux. Ave Maria, pessoal, isso é que é horrível. Então, senhores, outra coisa que é incrível que a gente sabe, e eu não sabia, a consolidação da lei do trabalho tinha como obrigatória a contribuição o imposto sindical obrigatório até
em razão de quem não fosse sindicalizado. Tá certo? Essa regra, ela diz, ninguém é obrigado a filiar-se ou manter filiado em sindicato ou associação. E em associação de qualquer natureza, artigo 5º, inciso 20 da Constituição. Aí, essa regra, que era obrigatória na Constituição, ficou em vigor até o governo do Temer, rapaz. Isso é um absurdo. É um absurdo. Aí, o que acontece? Como acabou essa obrigatoriedade, criaram, me lembro da voz, daquela voz, uma voz de Sapibê de Lagoa, do Gilmar Mendes, é uma contribuição assistencial, sindical assistencial, que ele não quer botar obrigacional, porque sabe que não pode, a Constituição proíbe. E eu vejo um bocado de imbecis juristas da Jovem Pan, que são bons, mas eles dão essas escorregadas, nunca leram esse artigo, nunca disseram o artigo, só fala a Constituição daí aleatoriamente. Agora veja uma coisa, imposto sindical. O que o Lula quer? Quer imposto sindical para obrigar os sindicatos pelegos a financiar as campanhas dessa gente aí que não fazem nada pela população, a não ser aquele acordo coletivo que é feito pelo tribunal contra uma greve. Veja a exclamação que houve em São Paulo. Greve contra o artigo 9 da Constituição Federal. Os metroviários, sob o comando do Guilherme Boulos, né? Não sabe disso. Desrespeitaram o artigo 9. Os serviços essenciais não podem haver greve para esse tipo de serviço. Não pode haver greve. Vou fazer só uma entre aspas aqui, coisa. Ô Zé Maria Trindade, você é um grande jornalista, mas você comete cada erro de concordância quando trata-se, isso é um erro, na Jovem Pan, quando trata-se. Mas ontem eu vi uma excrescência do Zé Maria Trindade, pois assim, a toda poderosa fulano de tal, toda poderosa, meus amigos, isso é ridículo. Essa palavra, todo poderosa, a palavra todo é o advérbio. Não pode. Eu estava vendo aqui nos acórdons do STJ. A cônjuge mulher, ou a cônjuge. Meu amigo, a cônjuge viúva. Não, essa palavra é neutra. O cônjuge. Bota o cônjuge virago, pronto, virago é o nome certo. Quer dizer, o cônjuge mulher, cônjuge feminino, mas não bote um azinho antes de cônjuge, não, que não cabe. É o cônjuge feminino. A cônjuge, isso não existe. É só o que se vê de erro de português nas redações dos acórdons do STJ, do STF. Sem desculpa dizer isso aí, pessoal. Não vou dizer aqui para uma pessoa ilustre. Dr. Sérgio Viana, juiz de direito, lá de Itauá. Eu digo ilustre porque eu não sabe porque é meu filho, tá bom, pessoal? Dr. Sérgio Viana, você pediu que eu dando alô, você, 99%, eu acho que você não concorda comigo, mas eu dizendo os artigos, você lendo, você vê que eu estou correto, né? Bom, vamos aqui outra coisa. O sistema Uber de aplicativo. Rapaz, eu acho que a maior devia ter mais cuidado é com os próprios taxistas, pessoal. Você anda no táxi, o táxi é mofado, o motorista é mal vestido porque não tem condição nem de lavar a roupa todo dia, o motorista fumante com a boca podre. Eu andei muito de táxi, mudei para Uber. Eu não vejo isso que o Lula diz, não. O aplicativo da Uber não são profissionais do guidão, eles são amadores. Eles são, quando são inscritos na Uber, tem um bocado de exigências, mas eles trabalham porque querem, na hora que querem, no momento que desejarem. É um quebra-galho. O artigo 3º da CLT diz que só é considerado empregado aquele que tem subordinação ao patrão, recebe o salário X e é subordinado a cumprir horário determinado. Agora, querer fazer isso com a Uber, está todo... O pessoal, os motoristas de Uber são contra
tudo. Aliás, eu ando de Uber todos os dias, 2, 3 vezes. E todos os dias eu converso com esses motoristas. Eles têm ódio dessa bandidagem que está dominando o país. Tem ódio, entendeu? Não adianta querer impor. Agora vê o táxi. O povo taxista é obrigado a ser sindicalizado, porque não é obrigado. Porque ele vai ter que ter direito a saber dos aumentos, as tabelas, a revisão anual do taxímetro e outras coisas lá, ainda paga ISS. Veja se tem algum motorista de táxi que tem patrão, se algum tem carteira anotada, se algum contribui para o INSS. Se houver, é um aqui outro acolá. E o pior são as chamadas defesas. Eu já fui dono de empresa de táxi e sei como é. É o seguinte, que é a defesa. O cara pega, você tem motorista, é dono do carro, ele pega, aluga o carro dele para o outro cara passar a noite guiando, paga 500 pau por semana, 500 reais. Agora tem também os sabidões políticos que tem 5, 6 vagas de táxis, compram táxi, então negociam as vagas e colocam para os motores do Fulano, você vai pegar esse táxi aqui, você vai guiar e vai me pagar 700 reais por semana. 700 por semana, pessoal. Você tem que rodar num tipo difícil no mercado explorado de 5 a 6 mil táxis, afora uns 80 mil aplicativos da Uber em Fortaleza. Ele teria que pagar 700 reais por semana. É de lascar, fora gasolina, fora tudo. O cara dá o carro com o tanque cheio. Está aqui, você vai rodar, eu recebo com o tanque cheio e mais 700 reais por semana. Então isso aí aqui é uma exploração, é um trabalho escravo. Eu conheço um motorista aqui que roda a noite todinha, que vive dormindo no volante. Não é a Uber não, o pessoal da Uber é o pessoal de classe diferenciada em termos de vida. Cada um é dono do seu carro. Dificilmente eu pego a Uber, um carro da Uber que seja motorista da Uber. Ele de terceiro, geralmente é o dono, 90% é dono, são donos do carro, entendeu? Então esse aqui é o propósito nosso. Então são as coisas, sindicato obrigatório, Uber, essa luta doida, empréstimo, entre aspas, doação de US$1 bilhão para a Argentina, eleger politicamente o cara para substituir o Alberto Fernandes, porque já foi derrotado nas eleições primárias. Parece que a eleição é agora 28 de outubro. Quer dizer, está pertinho, esse dia é para canalizar. Aí vem o Papa, que deu pitaco a favor do comunismo, a globalização, aí nomeia 23 cardeais, todos de esquerda, Colômbia, Argentina e outros bichos, para completar 73 cardeais do colégio de cardeais para a eleição do futuro Papa, que deve ser da mesma ideologia. Você vê o Lula aí, vai viajar, já está sendo viajar. Vai viajar para a COP, parece que é 19, sei lá. Vai ser presidente da COP, vai levar a sua curriola gastando milhões do dia do povo, entendeu? Jamais 30 milhões só no cartão corporativo, nas coisas, e afora as diárias. E qual é a agenda dele? A paz e sabe o que mais? Ideologia de gênero, meu amigo. Ensinar as crianças a mudarem de sexo dentro da sala de aula. Que eu vi aí, já vi várias mães na internet dizendo que tirei meu filho do colégio porque o professor queria botar o menino para fazer brincadeira de homossexual com outro menino, a garota com a garota. Você é lascado, cara. Então tem que haver um chega nessa esculhambação que está no Brasil. O Congresso Nacional, com essas PECs inconstitucionais, a única que é constitucional, no meu ponto de vista, é limitar a atuação dos meninos. Você vai ter 8 anos de mandato, vai ter 12 anos. Agora, querer dizer que eles não podem dar mais liminar, eles não podem fazer isso, que podem caçar decisões do Supremo, isso é inconstitucional. O artigo
60, parágrafo 4 da Constituição Federal, dentre outras impossibilidades de aprovação, estão a revogação do capítulo dos direitos fundamentais. E já estou revogando o capítulo do artigo 5º da Constituição com a declaração do aborto. Agora, a PEC que seja violadora de cláusula pétrea da Constituição Federal, ela pode ser declarada inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então está no caminho completamente errado. O único caminho que tem para salvar o Brasil é ter um poder qualquer. O Lula não vai querer convocar as Forças Armadas para reprimir os atos de ilícitos praticados por ministros do Supremo. Eu respeito o Supremo Tribunal Federal, é lindo o Supremo. É a coisa mais bonita que o Brasil tem, mas os ministros que estão praticando esses atos indignos para a sociedade, contra a democracia. Todo mundo está vendo isso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que esses caras não têm vergonha. Eles não escutam o Luiz Ganda Martins, jurista, não escutam o Paulo César, o Paulo Sartori e outros mais. Senhores, quando chega o desembargador aposentado, exercendo a advocacia, vai fazer ostentação oral, e do lado de lá das bancadas estão as pessoas mais odiadas do Brasil, presencialmente dizer isso, corajosamente dizer, ele está dizendo aquilo que eu tenho vontade de dizer. Seu Luiz Edson Fachin, como é que o senhor, meu interesse é derrubar o presidente, perdeu o Mané, eleição não se toma, o voto impresso é retrocesso, e mais, derrotamos o bolsonarismo. Pelo contrário, vocês derrotaram a democracia. Vocês substituíram a democracia por um comunismo muito besta, muito aberto, e que, se Deus quiser, os homens de bem e aqueles que têm sangue, que têm raça, não vão deixar mais o Maduro ocupar a rampa do Palácio do Planalto. Não vão deixar o Putin vir ao Brasil, que se ele vier, ele vai preso. Preso porque ele está com prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional, que o Brasil é signatário, criado pelo Tratado de Roma. O Brasil só não pode prender o Maduro aqui, porque a prisão dele é decretada pela justiça norte-americana. E o Brasil não tem obrigação de cumprir mandado de prisão de ninguém. Mas se o Putin vier, seu Lula, baixa a cabeça, seu Flávio Dino, todo arrogante, que ontem, no assassinato desses 3 médicos e um saiu quase morto, lá na Barra da Tijuca, vocês vejam uma coisa, é um ambiente lindo. Eu conheço ali aquela parte da Barra da Tijuca, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, pessoal tomando uma cervejinha no quiosque, os médicos para o Congresso Internacional. Eu vi até o médico-chefe desse congresso, que fala inglês, e o repórter tinha um tradutor, ouvi dizendo que é lamentável a insegurança aqui no Brasil. E é lamentável que o Rio de Janeiro está com 28 percentuais em relação a São Paulo, só tem 7. E a violência está aumentando porque desarmaram o povo e deixam os bandidos armados e respeitados até por aquela ministra que foi andar de moto lá e resolveu dizer: eu estou sem capacete porque aqui é proibido andar com capacete, aqui é a zona perigosa. Quer dizer, tudo isso foi originário de decisões tomadas por ministro do STF, senhor Edson Fachin, que numa canetada proibiu a polícia subir os morros das favelas para eliminar o tráfico, a bandidagem no Complexo Alemão, no Complexo da Penha, no Complexo da Maré, complexo lá de Andaraí da Colina, a Cidade de Deus, Rocinha e outros ambientes em que prevalece o narcotráfico. Ora, se o governo Lula nasceu do Foro de São Paulo,
que é o Foro de São Paulo, criado pelo PT em 1990. Participantes: Fidel Castro, Lula, Hugo Chávez, um representante da facção narcotráfica da Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Esse foro está tão em voga que deste ano já houve um congresso do Foro de São Paulo. Houve, o Lula esteve lá, mas foi dia 29 de agosto, ou um dia aí qualquer. E o senhor ministro José Wellington Fachin é caladinho, foi ele que deu a canetada. O senhor Luiz Roberto Barroso comparece a uma reunião da entidade mais comunista, mais esquerda do mundo, que é a UNE, União Nacional dos Estudantes, e lá foi que ele disse: derrotamos o bolsonarismo. E agora me diz, como é que você vai desfazer tudo isso? Senhores, eu estou dizendo isso por aviso, porque o artigo 142 não é golpe. Não é golpe. Não é golpe, entendeu? E o Rodrigo Pacheco está caminhando para uma estrada diferente da Constituição. E para concluir, falaram, eu até acredito, que esses caras que mataram os médicos, porque fizeram o chamado erro de execução. Porque eles foram para matar um e mataram pessoas diferentes. Era uma briga de milícias e já falaram que a polícia matou 4 dos componentes dessa facção, inclusive aquele que foi o pivô de toda a história. Vamos esperar qualquer coisa hoje. Eu quero dar bom dia para vocês todos. Márcio Almeida, bom dia em São Paulo. Dar um bom dia para Rubem Rocha, que ele me falou que assistiu aos meus vídeos quando estava só, bem tranquilo, sabe onde? Em Sydney, na Austrália. Este de hoje, de domingo, talvez não assista, porque ele está viajando para a Austrália, parece que hoje ou amanhã. São 2 dias de viagem, porque ele tem a família lá para visitar os filhos que moram lá. Assim como o doutor Gleison Pedro de Holanda está quase ou mais de um ano lá em Jacksonville, porque os 4 filhos dele moram lá, já tem dupla cidadania, ele também já conseguiu a cidadania americana dele, a esposa dele também, não sei quando é que ele volta. Bom dia também para o motorista de aplicativo, também é Tom, porque o doutor Gleison eu conheço por Tom. O Tom, motorista de aplicativo, diz que me assiste e me ouve no meu programa pelo Web Rádio Pajeú. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos. Doutor Heleno Lopes sou eu. Doutor Heleno Lopes sou eu. Meu zap é este aqui. 85 é o DDD 999-453883. Bom dia para o CJ Evangelista Itatira, Roberto Gomes, homem da ADVC.com, que transmite o meu programa Morrendo de Saudade. E também o Carlos Pajeú, da Rádio Web Pajeú, e Joaquim Mizeira, da Estilo Web Rádio, e muitas outras que transmitem nos finais de semana o programa Morrendo de Saudade, produção e apresentação minha. Obrigado, ouvintes, obrigado, internautas, obrigado o pessoal que assiste, e domingo eu estarei de volta.